Agora deu. A gente, no último encontro, tinha dado uma olhada nas subabordagens, se é que a gente pode botar assim, né? Ou nas ramificações que tiveram de tipos diferentes de psicoterapia. Essa eu falei que é a que eu uso, a da esperança, a do bem-estar, qualidade de vida e das forças que, não na sua totalidade, mas boa parte delas está já inclusa na psicoterapia positiva, que é do Tayyab Rashid, com o próprio Martin Seligman. Uhum. E eu comecei essa parte aqui já botando bastante referências de que ela foi primeiro validada com adultos com sintomas de depressão grave, depois, né, replicado esses mesmos estudos, o mesmo protocolo, vamos dizer assim, foi feito replicado em outras culturas e outras idades. Aqui eu trouxe só um pouquinho da comparação também com bastante referências de que quando comparada a PPT... Só aproveitando, não está aparecendo os slides. Era para estar aparecendo? Ah, tá. Desculpa. E agora? Eu estava passando aqui, eu voltei a gravar e esqueci. Bom, eu só tinha passado para cima para mostrar que a gente tinha visto as diferentes subabordagens, ramificações das psicoterapias positivas, que em boa parte elas estão aqui, nessa do Seligman e colaborador. Eu estava agora nesse, dizendo que, quando comparado, e de novo trazendo bastante referências, com a PPT e o seu protocolo, com o tratamento usual, que via de regra é a TCC nos Estados Unidos, né, a grande maioria dos estudos é de lá, e o tratamento mais medicação, que lá também é quase que unânime, a atuação em conjunto, né, com o psiquiatra, ela se mostrou tão eficaz quanto, mas a melhor no bem-estar, sintomática e remissão são mais altos os índices na PPT. De novo, eu botei aqui só as citações, né? Não a referência no final, que era muita coisa também conforme fui fazendo, enfim. Mas serve pelo menos para sugestionar de que não vieram das vozes da minha cabeça que eu estou trazendo aqui. Outros estudos também, a DBT, né? A dialética também é já muito bem consolidada no meio psicoterápico e é também manualizado como a PPT, e ela se mostrou tão igualmente boa na redução dos sintomas porém foi melhor na elevação do bem-estar. Só volta para mim. O que é DBT? É porque é em inglês, desculpa, é Dialectical Behavioral Therapy, é terapia comportamental dialética. Aqui. E ela também tem outros estudos mais espaçados que se mostram também eficazes com sintomas de ansiedade, personalidade limítrofe, que é borderline, né? E até mesmo psicose, mas resta o futuro trazer resultados mais concretos. Vai ficar um pouco redundante com a nossa aula da pós, mas eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais. Aqui eu trouxe justamente em perspectiva o livro, porque é a Bíblia da positiva, né? O Character Strengths, Virtudes e Força de Caráter. Um handbook é manual de classificação, ou seja, é basicamente um DSM das sanidades, em vez das insanidades, e da saúde mental. Né? Eles gostam de chamar assim, porque enquanto o DSM está só classificando o que é ruim, o CSV faz o contrário. E como é que eles chegaram nessa classificação? Bem resumidamente, como na foto, é um calhamaço assim, de 900 páginas. As referências mesmo são enormes. E é engraçado, é até gostoso de ler, por mais que pareça maçante, né? Porque a gente já pensa no DSM, mas eles chegaram em alguns critérios que a gente vai ver agora, que basicamente eles tentaram traçar os denominadores comuns que tinham nos diversos sistemas morais transculturalmente e longitudinalmente, ou seja, ao longo da história e nas diversas culturas. Né? Resumindo, são
traços positivos reconhecidos e valorizados pelas principais... Aí sim, eles são bem específicos e trazem até as referências de quem eles foram atrás nesse estudo gigantesco, principais filosofias, sistemas morais e até ensinamentos religiosos. A gente comentou num outro encontro que, mais especificamente sobre as intervenções, eles foram atrás também das tradições religiosas para ver, claro, práticas que fossem passíveis de validação, né, de experimentação, que melhorassem o bem-estar e a felicidade, foram no budismo, etc. E, enfim, o resultado final em 2004 foi esse livraço aí, mas que ainda bem que eles não fecharam, né, esse conhecimento numa redoma e sempre deixando em aberto para novas descobertas, novas inclusões de forças e também não acham que é o suprassumo da psicologia positiva, né? Afinal, ciência é isso, né? Ela deve estar aberta ao escrutínio, a falseabilidade, que a gente chama, né? Ela tem que ser passível de ser comprovada ou não, e então está aberta a novos conhecimentos. E graças eles fizeram isso. Aqui eu trouxe os 10 critérios, tentando resumir bastante, né? Ciência é isso, parte de uma hipótese e depois estabelece como validar ou não isso. O primeiro é que uma força de caráter ela tem que trazer satisfação quando ela é exercida, né, para diversas variáveis da nossa vida, tanto para a gente como para o outro. Porque se eu fosse resumir isso, se alguém perguntasse o que é caráter para ti e por que ela foi rechaçada na psicologia lá nos anos 60, é porque para eles tinha... Essa palavra tem muito de valor moral embutido nela. E sim, de fato, né, o caráter, resumidamente, é personalidade mais moral. Resumindo, é isso. Bem, se fosse fazer uma equação. Mas já que eles fizeram, claro, um estudo extensivo, mas não totalmente compreensivo das culturas e da história, é o que se tem hoje em dia e é o que a gente vai trabalhar. Elas têm que... também tentei botar em ordem de importância dos critérios. O segundo é que ela é valorizada moralmente, como a gente está falando até agora, em si mesmo na ausência de consequências benéficas óbvias. Ou seja, qualquer das forças, quando a gente exerce por motivação intrínseca e porque a gente sabe que culturalmente é valorizada, a gente não pensa necessariamente num resultado para a gente. A admiração, essa é controversa, porque eu vi por agora um artigo que não é porque a pessoa é virtuosa e manifesta essa força que a outra não vai deixar de ter inveja, ciúme dela exercendo isso. É controverso, mas está lá como critério. Ou seja, quando eu, por exemplo, uso da minha coragem, as outras pessoas não têm que se sentir inferiorizadas nem causar inveja nelas. Mas está aberto para discussão. E não existe um oposto de maneira positiva, ou seja, de novo, coragem. Não existe oposto de coragem que seja benéfico, né? E assim por diante. Em todas elas. Gratidão. Não tem um oposto de gratidão que seja positivo. Aí eu acho que a mais importante é a característica de traço, a gente vai ver um pouco mais para frente. Ela se manifesta no espectro do comportamento de vida, né? Pensar cognição, afetos e ações, de maneira, de novo, ciência, né? Que possa ser mensurada e avaliada. E aí eles diferem ainda entre o que é tônico e o que é fásico, ou seja, que é mais difuso nas situações e no espaço-tempo e as outras forças que são mais dependentes do contexto. Irredutibilidade, ou seja, não posso reduzir gratidão em coragem e vice-versa, elas são construtos distintos. De novo, isso tudo são critérios que eles usaram para estabelecer as 24 forças. Tinham que necessariamente existirem modelos ao longo da história que né, consensualmente tivessem essas características. Prodígios, ou seja, pessoas que têm elas em alto nível, bem como pessoas que tenham a total ausência delas. E também eu acho muito importante é que
tenham instituições físicas ou implícitas na sociedade que valorizem e cultivem, né? Recompensem o exercer dessas forças. Portanto, então, as forças de caráter são um nível intermediário entre as situações, né, o que é concreto e o que é abstrato, que são as virtudes. E aí que entra a palavrinha que faz também o nome do manual, né? Basicamente, que eles primeiro eles encontraram os 24 forças para depois agrupar eles com aqueles métodos estatísticos que eles têm lá, que não vem ao caso, em 6 virtudes principais. Depois foi já corroborado, e eu vi também há pouco tempo que, além das 6 virtudes, tem uma que abrange todas elas e que é a positividade disposicional, que é, como o nome fala, uma disposição a ser positivo. Isso também, como a gente vai ver, está muito enraizado na biologia, mas depois a gente vê. Mas isso não está ligado com o otimismo. Então, foi nessas metodologias puramente objetivas que eles descobriram isso. Eu não me aprofundei, Entendi. mas como é sabido em estudos mesmo de análise de hormônio e tal, fisiológico mesmo, que a variação de pessoas que têm a propensão para positividade, digamos assim, para É como se fosse uma predisposição genética, como se tivesse algo a ver com isso. Isso. Que é o que é uma estrutura base para todas as outras virtudes, bem no caso. Tá. Bem grosso modo é isso. Eu também confesso que eu não me aprofundei, só vi assim que era relevante para o caso. Aqui são as forças, em cinza lá em cima estão o nome das virtudes, isso a gente já viu na pós, né? Que tem controvérsia também contra a tradução. Se eu não me engano, é a perspectiva, que tem pelo menos outros 2 nomes, que é mente aberta e outra coisa, mas enfim, as características da perspectiva são as mesmas, só a nomenclatura que muda. Eu trouxe algumas curiosidades que esse McGrath aí, em uma amostra de 75 países, ou seja, abrangendo quase o mundo inteiro, viu através do VIA, aquele que a gente fez, né, no site lá, ó, aquele autorrelato, questionário, que as forças mais recorrentes no mundo são essas 5, né? As pessoas se autorrelatam mais íntegras. Ah, tá, tu inclusive, né, Elisângela? Por isso que eu falei aqui, ai, Jesus. Não está necessariamente em ordem, tá? De decrescente, eu só coloquei aí, não tenho de cabeça. Mas essas são as mais frequentes e as que, aí são estudos para ver a eficácia, as que estão mais correlacionadas, daí não é relacionadas, né, diretamente, são com a satisfação com a vida e o bem-estar, são essas. O que não é para menos, né? Gratidão é a top, aí tá mais ou menos em ranking. Gratidão, até esses dias eu vi o Seligman falar, numa entrevista que ele deu. Esperança, que pode ser aprendida, mas também tem muito a ver com essa disposição à positividade. Vitalidade e entusiasmo também tem essa questão da lexical, que tem a ver também com a sexta variável do PERMA, que está se discutindo ainda, que é a V de vitalidade, se é força, se é outra variável, mas que faz todo sentido, né? E está muito ligado ao que a gente viu num outro grupo, que é o sistema seeking, de busca por recompensa, por satisfação, que está muito deficiente em pessoas justamente com sintomas depressivos. E isso é muito enraizado na nossa biologia, né? Que a gente tende na psicologia, vou falar a gente porque eu também estou nessa, mas é que a gente tem essa frase não é minha, é do Maslow, que quando a gente tem um martelo, então a gente acha que todo problema é um prego. Quando a gente tem essa perspectiva e ignora, ainda que sem querer, toda uma literatura que está cada vez maior em neurociência afetiva e cognitiva, a gente acaba ficando para trás, achando que tudo é dinâmica psicológica, quando não, né? Tem muito de... A gente é um mamífero, como todos os outros, a gente tem outras habilidades, mas a gente é um mamífero ainda. Enfim,
E o humor também, as psicologias humanistas também, Freud também falou que era muito importante, né? A capacidade o humor é o quê? Tomar perspectiva de si e ir além, né? Conseguir rir da própria situação e assim aliviar essa angústia que os existencialistas falavam da existência e tal. Curiosidade também está muito ligado com esse sistema de busca, de recompensa, né? A vitalidade, o entusiasmo, os dois, e amor, capacidade de amar e ser amado. É aqui o que eu falei sobre o debate natureza-criação, que, resumindo, as forças de caráter são recursos internos, né? São processos psicológicos organizados dinamicamente, né? Eles têm alguma coerência, né? As nossas forças têm alguma coerência entre si, que surgem naturalmente, são contingenciados, ou seja, reforçados pelo meio, né? Pelo nosso seio familiar, especialmente, isso daí eu trago a literatura mais da neurologia, a gente aprende e se espelha muito mais com os nossos pares do que com o nosso familiar, porque com a nossa maturação biológica mesmo, ali na puberdade, o que todo mundo faz? Qual é o impulso? É justamente se desprender da família, né? É o se afastar. E é quando a personalidade está... Não é que ela está se formando, ela está sempre se formando, mas é quando a gente está mais consolidando nosso senso de eu, né? De propriedade, de self. Então, faz todo sentido que a gente aprende muito mais e é muito mais influenciado pelos nossos pares ao longo de toda a trajetória de vida. E, resumidamente, são nossos traços de personalidade e que são caminhos, isso o próprio Peterson fala na Bíblia, para a execução das 6 virtudes. E eles hipotetizam, né, mais para o final do livro, que elas são primeiramente evolutivamente determinadas, né, ou seja, pessoas e populações que têm esses traços e que reforçam esses traços entre si e que exercem esses traços na comunidade, acabam selecionando naturalmente, né, a la Darwin, essas características, e que, sendo assim, naturalmente, essas sociedades acabam prosperando e sendo um ciclo, virtuoso, ao invés de vicioso. O que é determinado biologicamente acaba se destacando, sobrevivendo, florescendo e reforçando, criando a cultura a partir daquilo ali e se reforçando mutuamente ao longo do tempo. Aqui eu trouxe as definições do que é a assinatura. De novo, a questão da nomenclatura. No próprio psicoterapia positiva traz, que é forças de assinatura. Mas não faz um sentido, faz um sentido que seja a nossa assinatura de forças, né? Porque são os nossos traços principais. Que é também, em suma, é o que a gente exerce com mais frequência e constância ao longo do espaço-tempo e que mais a gente se identifica. E aí tem esses critérios aqui que eu achei importante trazer, ou seja, a gente tem um senso de autenticidade, né, de propriedade. Eu me sinto eu quando estou exercendo a gratidão, por exemplo. A gente tem uma motivação intrínseca, ou seja, a gente não precisa de reforços positivos do meio, da sociedade para exercer. A gente se sente bem fazendo e faz por fazer. Entusiasmo, ou seja, uma energização, entre aspas, enquanto a gente usa elas, em vez de se sentir exausto, né? Aí que entra a diferença do que é estar cansado e estressado. Tem outras diferenças, mas estressado a gente fica quando faz o que não quer, e cansado quando a gente quer fazer o que quer que seja. E aí eu trouxe também que, com elas, aí que é a base também de toda a psicoterapia positiva, é o uso das forças, aí que volta na aula da professora lá de Portugal, como é o nome dela? Não é a Rafael. Aquela que deu aula pra gente sobre forças, esqueci. A Luana. A Luana, sobre forças, e que no uso das forças a gente, por gerar esse entusiasmo e absorção que está fazendo, a gente tem mais tendência a entrar no flow, nesse estado de bem-estar, é ótimo funcionamento. Aprendizado contínuo, que a gente tem como o item de baixo fala, a gente tem essa necessidade de usar elas, porque afinal,
a gente se sente motivado em utilizar, a gente sente que nós somos nós mesmos e que a gente não está se auto-enganando, vamos colocar assim, usando elas. E então a curva de aprendizado e de conquista mesmo com elas é mais acelerado. E também tem um estudo já que mostra que até no ambiente de trabalho, a identificação e uso da nossa assinatura de força melhora o desempenho e produtividade. E, é claro, o foco da Positiva é bem-estar inter e intrapessoal. Aí aqui eu trouxe só para ratificar mesmo, é aqui que eu dei uma preenchida a mais, porque os caras fizeram uma pesquisa bibliográfica, ainda que seja extensa, que garante que seja válida em termos científicos. Aí o que a gente tem de muito bem consolidado é o Big Five, que são esses 5 grandes traços de personalidade. E como é que eles chegaram neles? Eles fizeram um estudo lexical. Lembra que eu falei daquele estudo que o Seligman fez sobre o Twitter? Que ele pegou empresas dessa Big Data e analisou, né, os tweets com base nos vocábulos que eram usados, nas palavras usadas. E o estudo também que eu falei das freiras, das cartas delas lá. Basicamente foi isso que eles fizeram lá, o Alport nos anos 60, e validado de novo, sobre as palavras mais usadas daí no vocabulário inglês, que também é usado em todo o mundo. Enfim, de termos usados pelas pessoas para descrever elas e outras. E chegaram nesses 5 que são espectros, que tá no outro slide, mas enfim. Aqui eu trouxe até um livro que traz concretamente que depois de décadas de pesquisa, já existe grande suporte para a validade transcultural, né? Ou seja, esses inventários do Big Five já foram validados em vários países, da característica de herdabilidade, ou seja, que é muito estável ao longo do tempo na vida das pessoas, e, portanto, é estável temporal e situacionalmente, e, por consequência, a capacidade de predição é enorme, assim, é questão de 70%, e, de novo, reforça o quão biologicamente isso é determinado, mas não é uma sentença para o indivíduo. A gente vai ver logo mais. E por que eu trago também essa importância do predizer? Porque ciência é sobre isso também, né? É o tu entender o fenômeno porque para poder alterar alguma coisa, poder manipular, né, de alguma forma isso, em benefício da gente mesmo. Então, se eu entendo, se os resultados trazem que boa parte nossos traços de personalidade, partindo de que personalidade é o nosso jeito mais ou menos estável e de se comportar, de sentir e pensar, ele é mais ou menos constante ao longo da nossa vida, a gente tem que trabalhar em cima disso e não ficar se iludindo de que não é assim, eu posso mudar quanto quiser. Porque se fosse, as clínicas psicológicas não estavam cheias de gente, né, até hoje. É aquela história, né? O autoconhecimento dá o poder de escolha, né? Claro. Aí eu trouxe aqui, só para ilustrar bem, eu não achei em português, de que são mesmo espectros, né? E ninguém não, é muito radical dizer que ninguém tá, mas que a curva de distribuição da população é mais ou menos em forma de sino, ou seja, é mais ou menos equalizada, e sendo em forma de sino, dá a impressão de que quem está nos extremos são pouca gente, são poucas pessoas, então pouco importa. Mas é aí que está a análise dos dados, e isso eu trago de um doutor lá que eu acompanho, que, por exemplo, no traço agreeableness, que é o quanto a gente é sociável, em detrimento de hostil. Ainda que parte da população, se a gente for analisar a população carcerária, ou melhor, uma população ainda menor, que são os com transtornos antissociais, eles todos estão nesse lado extremo do espectro, ou seja, eles são totalmente hostis à sociedade como um todo. Mas, enfim, eu trouxe aí só para mostrar mesmo que
Os 5 traços são abertura à experiência e fechamento. Abertura são as pessoas que são criativas, os artistas, até líderes religiosos, né, que estão abertos às experiências transcendentais. Conscienciosidade, fica um pouco estranho de traduzir, mas é o quanto diligente a gente é, o quão cônscio a gente é das nossas obrigações, responsabilidades, e o quanto a gente se esforça em atingir aqueles, seja os objetivos e obrigações que a gente tem, em oposição à espontaneidade. Eu sei que no psicodrama tem outro significado de espontaneidade, né? Mas, Tem. que é a capacidade de se adaptar às situações, né? A espontaneidade e a criatividade no psicodrama é a nossa fagulha divina. É o que é aquilo que faz com que a gente consiga fazer de forma diferente uma situação ou de uma forma mais adequada, enfim. Eu lembro muito dessa coisa da fagulha divina que o Moreno Uhum. falava. Ele usava uns termos mais... Não sei se ele era judeu, acho que era, né? Ele usava um termo mais de espiritualidade. A extroversão e introversão, que também tem uma confusão nisso, que a pessoa, eu sou introvertido, quando na verdade a pessoa é só tímida, e timidez tem a ver com muitas vezes a pessoa é extrovertida, mas porque ela é neurótica, ela é tímida, ou seja, ela tem ansiedade social, ou agorafobia e etc. E pode estar, claro, linkado a um nível mais elevado de introversão. Eu vou mostrar aqui no próximo slide o que tem a ver. Cada um desses espectros ainda é subdividido em 6 traços, ou seja, neuroticismo / estabilidade emocional, tem 6 subespectros, que é o quão ansioso ou relaxado eu sou, depressivo ou entusiasmado eu sou, irritável ou tranquilo eu sou, e assim por diante. E a extroversão e introversão, por exemplo, tem a ver com, aí tem ainda subdivisões, é o quão eu estou disposto ao social ou à individualidade. Também tem o quanto eu sou sensível a estímulos, né? O extrovertido, ele é pouco sensível a estímulos, por isso que ele busca por estimulação fora, enquanto o introvertido ele é hiperestimulado. Então ele, depois de dar uma palestra, por exemplo, ele precisa de 2 dias para se recompor de toda aquela sobrecarga de informação. E também tem a ver com aí que entra o quanto está predisposto a emoções positivas ou não, o que não quer dizer que o introvertido é triste por natureza, mas tem esse traço também. Eu trouxe mais por curiosidade também, e eu vou... essa parte eu não disponibilizei porque eu atualizei depois, mas o que da questão é, também isso por curiosidade, aqui são a interligação, né, não dá de enxergar direito, mas dos traços, né? Se eu estou aqui no traço de neuroticismo, e aqui de conscienciosidade, e aqui de abertura, qual é o meu tipo de personalidade? Aí que entra, claro, os mais conhecidos são o Myers-Briggs, o Enneagrama, etc. Mas aqui é o que tem mais evidência científica, daí aqui tem até esse tipo é o esquizoide, esse aqui é o agorafóbico, esse aqui é não sei o quê. É muito interessante. E aqui eu trouxe, é pelo menos 50% determinado biologicamente. Então pouco eu posso fazer. Não é bem assim. Aqui é o esquema do sistema de personalidade que esse livro ali traz. Ou seja, como que a nossa personalidade é formada e como que ela funciona com a realidade. Também não vem muito ao caso, mas eles têm sim um modelo, esse Big Five, tem um modelo de como funciona a personalidade. E eu acho que eu já trouxe no outro encontro ou não, de que tem estudos já na positiva mesmo, com gêmeos univitelinos. Já falei? Tá. Você comentou. Que estabelecem que ali 10% da variação nossa é determinante do ambiente
50 mais ou menos da genética, e, portanto, esses Big Five, mas a gente ainda tem 40% de variabilidade para poder fazer alguma coisa, né? E aí que entra também, a gente vai ver depois, mas a psicoterapia não é necessariamente alterar as coisas, é muitas vezes usar o que a gente tem, né? É usar ainda porque emoções, ainda que sejam sentidas como desagradáveis, a gente fala que são negativas, todas elas têm uma função e podem, ou às vezes devem ser usadas de maneira adaptativa, né? E é isso que preconiza a positiva com as forças. Não é simplesmente, essa é a minha assinatura, eu vou usar elas a rodo. Não. É usar de uma maneira matizada, contextualizada, e que eu consiga extrair o máximo de benefício possível. Mas onde eu queria chegar era aqui. Isso aqui é o mais importante. É que já foram encontradas, ali pelo menos 3 citações, sobreposições, correlações significativas entre o inventário de forças e esse Big Five, confirmando que a classificação, sim, mensura os traços que já estão há anos sendo validados de mensuração da personalidade. Então, se restavam dúvidas sobre o VIA, já não existem mais. E aqui é o mais importante. Tem um porém, que o VIA tem maior predição de bem-estar psicológico e físico. Porque se a gente voltar nos 5 traços ali, o traço real é neuroticismo, né? E o inverso é a estabilidade emocional. É claro que pessoas num nível da escala de neuroticismo elevado, vão sofrer mais na vida em termos emocionais. Ponto. Só que se a gente tomar uma perspectiva de que alguma das forças tem um traço dessa estabilidade / neuroticismo, tomar uma perspectiva diferente, foi um dos objetivos principais da positiva, em relação ao mesmo fenômeno. Resumindo, é isso do porquê que ele traz mais benefícios. Porque se a gente, vamos dizer, estrutura o mesmo fenômeno numa perspectiva diferente, a gente se sente melhor, né? É a base da ressignificação de qualquer memória, por Isso eu ia exemplo. falar, ressignificação. Né? Então, resumidamente é isso. Já, claro, não é em ciência nada é batido martelo, né? Parcialmente, isso é parcialmente verdade, mas que já existem sim correlações robustas entre o Big Five e o VIA, se existiam dúvidas. Né? Agora, os pressupostos e princípios básicos. Aqui eu trouxe uma imagenzinha, mas que não é bem assim, né? Não é porque porque é uma fala corriqueira do Seligman de que não basta as psicoterapias tradicionais, que é o que está escrito ali também, não só se satisfazem em trazer o sujeito menos 4/0, enquanto que a positiva, todo esse movimento, né, é exatamente em fomentar pesquisas e intervenções que possam trazer a gente para o mais 10 ali no caso. Agora começa, eu acho que a parte mais importante até agora do grupo. Eu vou dar uma corridinha agora, que falta pouco tempo. Mas a gente parte do pressuposto de que a gente tem já uma tendência até natural de se concentrar em problemas e estar sempre vigilante, às vezes hipervigilante aos perigos e a evitar o que é arriscado. Por quê? Porque ao longo de toda a nossa história de mamífero... Evolução. Evolução, por que eu vou me importar em ser feliz se eu não estou vivo? É basicamente isso. Então, a explicação simples do porquê que nossos impulsos e emoções negativas, emoção, considerando elas só como um pacote, um programa fisiológico e comportamental para a gente conseguir evitar problemas, é tão mais forte, porque a gente ainda tem essa herança, apesar dos problemas hoje ser totalmente diferentes, né, serem muito mais relacionais e informacionais do que físicos,
Mas tá lá, se a gente vê que tem um prazo para cumprir, já dispara os mesmos sistemas, né? E justamente por essa predisposição, a gente acredita que, como a psicologia tradicional, que o nosso foco principal no processo psicoterapêutico tem que ser a resolução de problema, ou melhoria das nossas fraquezas. Não deve ser negligenciado, óbvio, mas só isso não basta, porque muitas vezes a pessoa não consegue melhorar o que está, esse traço dela, talvez porque é inerente, e ela se frustra e aí larga a psicoterapia, tem recaída, etc. Mas, só contextualizando, é por isso que a gente tem essa tendência de focar no que está, consertar, de novo, frase do Seligman, consertar o que está ruim em vez de desenvolver o que já é bom. Aí aqui eu referenciei o próprio livro, Rachid Seligman, para compreender toda essa complexidade da experiência humana de uma maneira equilibrada. A PPT ela integra daí o que é sintoma, né, de uma maneira de validar o que o cliente está trazendo, o sujeito está trazendo, os sintomas e os déficits com os pontos fortes, os recursos com as vulnerabilidades e os riscos. É claro, né? Não pode ser ingênuo o suficiente só também focar no vamos melhorar isso, a lá coaching e esquecer do restante. Afinal, enfim, o sujeito é um sistema muito complexo para a gente só focar numa coisa. E, claro, se fundamenta na teoria do bem-estar do Seligman, do PERMA, que a gente já viu, e busca desenvolver, o óbvio tem que ser dito também, desenvolver e amplificar todas as variáveis do PERMA, direta ou indiretamente. Esse parte também do pressuposto, hoje em dia já está muito bem colocado, desde a aceitação e compromisso, com a dialética e tal, que o que está na base dos transtornos é a falta de regulação emocional e a inflexibilidade comportamental, né? Isso também nem são só esses psicoterapeutas que estão falando, é a própria APA com o DSM. Primeiramente, para ser categorizado como, né, transtorno, tem que ter, via de regra, essas características, mas, claro, com muita frequência e intensidade. E esses são os 3 fundamentos da PPT. Sobre a natureza e cursos dos padrões transtornantes. A psicopatologia ocorre quando a nossa... Aí vem muito do humanismo, né, que a gente tem uma tendência... Isso também nem é só psicologia, tá? Vale ressaltar de novo a história do martelo. A gente acha que tudo é psicológico, mas se a gente perguntar para um médico qual é o melhor remédio, é não interferir, é não jogar lixo para dentro do corpo. Então, o corpo já tem uma capacidade de se auto-restaurar. É só tu não atrapalhar. E Maslow era médico também, e ele passou, meio que transpôs isso para a psicologia, que a gente tem essa tendência, Rogers também, para o crescimento, Nath. Todo mundo quer se desenvolver, quer ter momentos de satisfação na vida, quer sofrer pouco. Então, e os transtornos são isso, né? O que impede essa nossa tendência natural de ir para frente, de se desenvolver. Isso, número 2, na contramão das psicologias dinâmicas, por exemplo, de que as emoções positivas e as forças são autênticas e tão reais quanto as negativas, né? E elas não são simplesmente mecanismos de defesa nosso. Freud também, como sendo médico, partiu muito de uma perspectiva de Darwin, né? De um animalzinho que está ali, que o melhor que a gente consegue na vida é não sofrer, quando não é verdade, né? Isso tanto empiricamente inválido quanto moralmente desprezível, né? Porque tem que falar para a pessoa que o máximo que ela consegue é isso, que esperança que tem, né, nessa fala? Nenhuma. E os relacionamentos terapêuticos, né, a famosa aliança na psicoterapia, pode ser formada e tem já alguma evidência de que é tanto bom para o cliente como para o psicoterapeuta tomar essa abordagem mais positiva de falar sobre memórias boas, sobre capacidade, do que simplesmente ficar se afundando no problema.
não é negligenciar isso, mas também boa parte dos transtornos está pautado na ruminação, né? Se tentar analisar, se ficar analisando o problema ajudasse, muita pessoa conseguia sair sozinha. Enquanto que, às vezes, a solução não está em analisar problema, mas está em sair ali analogamente do olho do furacão, né? Tomar uma distância, e a solução está fora, às vezes, daquilo que tu fica, né, rodando. Então, esse é o terceiro princípio, de que às vezes, mais engajador falar sobre o que é bom e positivo na vida da pessoa do que sobre, o que te traz aqui, qual o problema que te traz aqui. Aqui também são as bases do processo. Ela psicoeduca no uso adaptativo e flexível, tanto das emoções e cognições positivas como negativas, né, que eu falei já há pouco tempo, que, claro, eu trago o Ellis, que ele diz que crenças irracionais podem levar à depressão, enquanto uma crença racional pode levar a uma tristeza, simplesmente. Lembra, a tristeza, ela não só é bem-vinda, como ela é útil, né? Ela deve ser usada, ela está ali para isso. Mas quando a gente tem alguma desregulação, alguma cognição distorcida, aí que pode gerar problema. Define metas, sim, né? Ela é uma psicoterapia mais ou menos diretiva, ela não é como a rogeriana, né? A centrada na pessoa, ou a dinâmica, que é mais ou menos espontânea. E, via de regra, no foco do aumento do bem-estar, né? Meio óbvio. Envolve os clientes na identificação e reflexão profunda do uso ajustado e contextualizado das forças. De novo, não é só fazer o via, achar minha assinatura de força, vamos lá, usa. Qual é o teu problema? Vamos usar essa aqui. Não é bem assim. O próprio Seligman também traz um exemplo claro de uma empacotadora de mercado que toda a vida o pessoal passava por cima dela, assim, falava mal dela, e na clínica identificaram qual era a força e, bom, tu usa essa força na tua família, por que tu não por que tu não usa ali no teu serviço também? A pessoa passou a usar e foi até promovida, e etc. É uma anedota, mas serve para ilustrar bem. E isso aqui também é muito importante. Eu até não trouxe imagem nenhuma, mas lembrando os critérios para estabelecer uma força, existem pessoas que não têm nada de uma delas, existem pessoas que têm muito, né, que são os modelos, os prodígios. Para o Peterson, que é o principal autor da Bíblia ali, os sintomas podem ser explicados pela ausência de força, a presença do oposto, ou seja, gratidão, ingratidão, ou até mesmo excesso. Ia falar alguma coisa? Então, lembrou aquele quadro que a gente vê naquele, né, o hipo e o hiper, né? A sobre e subutilização. Isso. Obrigada. Que é o que eu vou trazer agora, rapidinho, porque tu tem o teu paciente agora, né? Bom, eu vou ver só mais esses 2 slides, daí depois eu vou elaborar também melhor. Aí a gente começa, de fato, as fases 1, 2 e 3, com as suas diferentes sessões, né, do protocolo de 15. Mas só para deixar registrado, já que está sendo gravado, eu peguei exatamente justiça, porque ela também é controversa, porque enquanto que a virtude é justiça, também tem a força justiça, o que fica confuso para a gente no português, mas no inglês é justice, a virtude, e fairness em inglês, e fairness a força, e fairness é mais o que não sei se tu vai saber, mas, por exemplo, num jogo de futebol, a gente fala fair play, né? É o ali do cotidiano, é aquela regra implícita que está ali de tu fazer o bem que tu sabe que está ali para te fazer. Né? Tu sabe que naquele contexto é o certo, é isso, é o certo naquele
aquela cultura naquele contexto. Que eu botei aqui, fazer o certo dentro do contexto da cultura específica, objetivando o bem-estar alheio, independentemente das influências subjetivas e grupais. E claro, como o manual traz, toda força ela casa muito bem com outras, né? De novo, a personalidade de qualquer um, claro, existem alguns transtornos que não, mas a personalidade, via de regra, é um sistema único e coeso, integrado. Então, as diferentes forças que todo mundo tem, segundo a teoria, todo mundo tem todas as forças em maior ou menor grau. A fairness se integra melhor com integridade, coragem, mente aberta, perspectiva e amor. E o que é? Isso já é importante em termos clínicos, né, para talvez desenvolver mais uma ou outra dessas forças do cliente, dependendo qual for da questão dele. E também mais importante ainda em termos clínicos é o que a gente falou agora, que quando eu uso, voltando aqui, né, um dos pontos importantes, que sintomas podem ser explicados por ausência, oposto ou excesso. Então, eu sou justo. Tá, tu pode ser justo. Mas a pessoa muito justa, ela chega a ser imparcial, né? Quase como que um robô, vamos dizer assim, um robô julgando um caso humano. Isso seria, não teria empatia, né? Ele não tem o mesmo aparato biológico, ele não tem os mesmos problemas existenciais que nós, então ele não vai empatizar com a gente. Ou seja, uma objetividade demais, né? Sem desapegado excessivamente, e a subutilização, ou seja, se eu não sou justo, eu vou ser partidário, eu vou ter preconceito. Eu tentei, no livro, confesso que não está bem traduzido, bem colocado, tem até palavras que, né, a gente na aula ali meio que conversou com a Luana que umas palavras do português de Portugal, assim, meio estranha, mas seria isso, a subutilização, a pessoa é que não é justa, ela só vê um lado, né, da moeda, vamos dizer assim. Então, para finalizar hoje, né, pode ser, e deu certinho até, que bom. Segundo, referenciando o próprio livro, eles, de novo, eles não sugerem que a psicologia positiva ou a psicoterapia ela veio para substituir todas as outras. Não. Conforme no segundo slide, lá no começo na primeiro grupo nosso, Maslow já falava, ele que cunhou o termo, né, psicologia positiva, mas que foca também no positivo, não só que só foca no negativo. Então, eles ratificam isso, de que eles não querem dizer, com todo esse manual, que as outras psicoterapias sejam negativas, e nem vem substituir, mas que, por tudo que a gente viu até agora, né, pela nossa tendência vou colocar negativo, e a dificuldade de criar o que é bom, porque é muito mais fácil desconstruir do que construir, né? Também tem essa premissa. A psicoterapia positiva vem como complemento às outras. Isso que eu acho demais nela, assim, ela não vem para contribuir com aquela, de novo, usando o termo do slide anterior, aquele sectarismo que tem na psicologia, né? Em vez de a gente festejar essa pluralidade, a gente acaba se degladiando um com o outro. E ela pode ser incorporada nas outras abordagens de tratamento, especialmente as baseadas em evidências, ou, né, pode ser sim todo um tratamento, um processo psicoterapêutico autônomo, né, sozinho, porque já tem bastante literatura que valida as intervenções com os diversos sintomas e transtornos e tal. De novo, eu nunca vou cansar de falar isso, a ciência é feita construção, é feita de deixar de lado o que não serve mais, o que se mostrou não válido ou menos verdade, e está se atualizando. Então, mas eu vejo como promissor todo esse caminho da positiva. Para o próximo encontro, eu vou melhorar ainda aqui as sessões, né? Eu trouxe aqui o protocolo que, via de regra, tem 15
sessões, né, Legal. manualizadas, mas eu vou dar uma incrementada maior e também aqui sobre quais são os supostos mecanismos de mudança por trás de toda a psicoterapia. E é isso por Nossa, hoje. isso aqui está ficando cada vez mais robusto, né? Você vai só acrescentando, meu Deus. Legal. E eu tenho a sugestão, eu ia sugerir que ao final aqui dessa pincelada por cima, talvez Claro. se a gente fosse ver um outro livro, talvez o próprio Flow do Seligman, né, que a última versão é de 2014, é bem atualizada até, e Né? talvez não ficar só nesse aqui, Tá, mas daí a gente vai ver. tá bom, legal. Gratidão, viu, Igor? Novamente. O último slide é Caramba. exatamente. Ah, então tá bom. Bom, mas a gente chega lá. Ah, A gente chega lá. obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, Obrigado, Sueli. novamente, pela tua disponibilidade. E olha, isso aqui vai virar um doutorado daqui a pouco. Espero que sim. Valeu Legal. pela parceria, Elisângela. Até Imagina, boa segunda, eu acho, noite. né? Segunda-feira, Tá. tá bom? Valeu. Bom Até atendimento. mais. Boa noite. Tchau, tchau.